silêncio, hein? Graça e paz, igreja. Bom dia. É um desafio para mim e um desafio para os irmãos também, né? Ouvir seminarista não é fácil, né? Mas tem misericórdia. O Senhor sabe todas as coisas e abre o teu coração nesta manhã. Dentro da temática do mês, coube a minha aí dentro da escala, nós vamos trabalhar sobre o amor. E eu não sei o que chega ao teu coração quando a gente fala a respeito de amor. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada. Eu acho que a gente é criado dentro, né, de uma bolha aí, um romantismo, algumas coisas assim, floriam o amor. Mas a proposta nesta manhã, eu creio que vai trazer muita cura para o meu e para o seu coração. Ela é uma proposta diferente. Não é uma proposta de homens, mas é uma proposta do próprio Jesus, num dos seus sermões, que ele traz algumas coisas muito importantes concernente ao amor. Nós vamos trabalhar nesta manhã o texto que está em Mateus no capítulo 5, mas não precisa abrir por enquanto. Tá? O tema dessa mensagem vai ser o amor extraordinário, mas trazendo um pano de fundo. Esse texto ele faz parte do Sermão da Montanha, né? Ele é bem o final do Sermão da Montanha. Obrigado, filha. E quando nós vemos ali, Jesus se aproxima e vai iniciar toda a sua multidão. Interessante ali que Jesus vai trabalhar os conceitos, né? Os princípios do reino de Deus. E eu creio que aquele povo talvez tinha uma expectativa no coração, né? De ouvir talvez tantas outras coisas, assim como talvez, eu não sei, a expectativa que foi criada no seu coração, foi gerada no dia de ontem, talvez na sexta-feira, que se preparou para o culto, ou até mesmo aquele que talvez nem queria vir, mas quando o relógio despertou, foi impelido pelo Espírito Santo, de chegar até a casa do Senhor. Eu não sei o que está no seu coração, mas viaja comigo nesta manhã, né? Jesus à beira da praia e inicia o seu sermão. Você dentro da casa de Deus, onde vai ser exposta a palavra de Deus, onde o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, a própria palavra viva do Senhor vai ser ministrada nesta manhã. Não por mim, que sou mero pecador, mas pelo Espírito Santo. Então abra o teu coração nesta manhã e absolva essa palavra, porque assim como fez a diferença na vida daquela multidão, a palavra do Senhor ela continua sendo viva e eficaz e continua fazendo a diferença nas nossas vidas. Amém? Como eu disse, o tema dessa mensagem, o amor extraordinário. Já dei um pano de fundo. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, isso é bom, né? Ouvir, olha, as bem-aventuranças, mas ele já inverte o papel, quando ele fala, ó, bem-aventurado o pobre de espírito. Eu não sei como isso soou ao ouvido do judeu, porque talvez ele foi ali para aumentar as suas riquezas, né? Talvez buscando o seu libertador, e ele ouve que ele tem que ser pobre de espírito. Jesus continua depois falando sobre sal da terra e luz do mundo. Olha, vocês não foram chamados simplesmente para viver nas suas casas fechadas, tendo um Deus único, um Deus abençoador, mas vocês foram chamados para brilhar no mundo. Assim como a igreja de Cristo, no Novo Testamento, foi chamada para brilhar no mundo. O sal dentro do saleiro, ele não faz diferença nenhuma. Fomos chamados para ser sal dessa terra. Então, o povo começa a ouvir essas verdades do Cristo, onde vai encorajando o povo a sair das suas vidas particulares, a começar a reviver um Deus vivo e a reviver um chamado de ser sal da terra e luz do mundo. Jesus prepara todo um cenário e ele vai começar a transcorrer sobre a lei. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E a partir daí, se você já leu ou releia na sua casa, você vai ver que o Sermão da Montanha, a partir do versículo 21, ele vai começar a trabalhar sobre a lei, sobre aquilo que a lei dizia a respeito de como Deus gostaria que o povo andasse, né? Ele fala da bem-aventurança, do sal, fala quem é o povo, mas agora ele vai começar a tratar de assuntos específicos, dentro da lei, sobre assassinato, sobre o adultério, sobre a justiça. E o interessante é que aqui ele não fala assim, olha, a lei diz isso. Não. Ouvistes o que foi dito. Aquele povo estava ouvindo a lei
numa tradição dos intérpretes da lei. Não era como nós que temos uma Bíblia escrita, onde cada um tem o seu acesso, temos estudos. Não, lá quando o livro se perdeu, em tempo de cativeiro, quando reacharam o livro da lei, então tinham os intérpretes da lei, que iam em praças públicas para ensinar o povo. Por isso que nós vamos ver no Novo Testamento, falando sobre os intérpretes da lei. Então o povo ouvia a palavra de Deus através desses intérpretes. E quando Jesus vai interpelar, ele não fala, olha, na lei está escrito. Não, ele fala, ouviste o que foi dito. Guarda essas informações que ela vai ser importante para mim e para você no decorrer dessa ministração. O texto que eu quero compartilhar, Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Podem acompanhar no telão, ou aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 5, 44. Eu, Jesus falando, porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, pelos que vos perseguem. Como eu disse, é desafiador ou não? Mas interessante que aqui está um texto que era ensinado pelos intérpretes da lei. Só que havia algo diferente no texto como era ensinado. Essa é a frase que eu coloquei, o amor ao inimigo revela a essência. Pode passar mais uma. Não, volta. Acho que ele não vai estar aí. Mas pode correr comigo, aqueles que estão com a Bíblia aberta. É para estar meio perdido em algum lugar. Achei. Mateus 5,43, Jesus diz dessa forma, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tem alguma coisa de diferente no texto base que nós lemos? Tem, né? Eu não lembro de ter visto essa palavra no texto original. Odiarás o teu inimigo. Então, isso era o que era ensinado pelos intérpretes da lei. O povo odiava o seu inimigo porque queria, porque tinha a maldade no seu coração? Por parte sim. Mas por outro lado, a própria lei que era ensinada aos judeus era essa. Por isso que Jesus não diz aqui, está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes que foi dito. Pode passar. E olha que interessante, da onde foi tirada essa ideia de amar o próximo? Texto de Levíticos, o qual eles tinham acesso, faz parte do Pentateuco, então não foi nada criado de uma cultura, num canto, talvez de um grupo seleto, não, estava na lei. Mas olha o que a lei diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante, né? Que ao decorrer da história, a lei vai se perdendo, vêm os intérpretes que têm o acesso, estudam e chegam a essa conclusão de que você deve odiar o teu inimigo. Mas a lei não diz. A lei não diz isso. Por isso que Jesus, quando vai dizer, ele fala, ouvistes o que foi dito. E ele, em contraponto, ele não diz ouvistes. Porém, eu vos digo. Agora é a própria palavra encarnada, trazendo luz à interpretação do que é o texto, do que foi dito por Deus. Não o que o homem interpretou, acrescentou, devido talvez às suas frustrações, aos seus cativeiros, ao seu sofrimento, à sua opressão. E muitas vezes nós somos impelidos a tomar essa trilha também, diante das nossas adversidades, diante das nossas dificuldades, começamos a acrescentar partes no texto para justificar a nossa consciência, para tomarmos algumas atitudes e aplacar a nossa consciência e está tudo bem. O pastor sempre brinca aqui, né? Olha, isso, tal, tal, não está na Bíblia. Você muitas vezes ouve, que está na Bíblia, e não está. E quantas vezes nós também proclamamos algumas
pseudo-verdades como sendo bíblicas e que não estão. Então há um cuidado muito grande que nós devemos ter em examinar as Escrituras, buscar uma liderança comprometida com a tua palavra, porque aqui não era o povo que simplesmente estava ensinando desta forma. Aqui eram pessoas compromissadas com o templo, eram sacerdotes, eram escribas, mestres da lei, não era qualquer um. Não era um emocionado que um dia resolveu sair pregando a palavra, pregando a lei. Era a liderança. E hoje nós temos um problema sério nessa questão de liderança. Nós vemos líderes pela internet, né? Líderes IAD, líderes à distância. E falam o que querem, ao seu bel prazer, constrói os seus muros, constrói os seus reinos particulares, em cima de meias verdades, porque talvez a verdade, talvez não, a verdade do Senhor ela confronta. Porque aqui talvez estavam esperando, está tudo bem, ama teu próximo e segue sua vida. Mas Jesus traz um balde aqui, quando ele derrama, ama teu inimigo. Então, fica tranquilo, seu amigo, você tira de letra. Ama o teu inimigo. Quer fazer a diferença? Ama o teu inimigo. Olha que interessante também em Êxodo 23, 4, 5. Olha que interessante. Lá manda você odiar o seu inimigo. Olha, odeie o seu inimigo. Então, faça tudo de mal para ele. Só que em Êxodo 23 vai estar descrito o seguinte, 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, não é do teu amigo, do teu inimigo, ou o seu jumento lhes reconduzirá, o leve de volta. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudas a erguê-lo. Olha que interessante, a própria lei do Senhor, ela protege até os animais daqueles que te ferem, que te perseguem, que te aborrecem, até os animais. Como esse mesmo Deus que protege até os animais do seu inimigo, poderia te orientar a odiar a seu inimigo? Se nem mesmo os animais ficaram descobertos da graça e do favor de Deus, como o ser humano poderia ficar descoberto, mas o homem ele insiste, com a sua maldade, no seu coração, em amadurecer a ideia de que ele deve odiar o seu inimigo. Provérbios 24 também vai dizer, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando tropeçar. Olha que interessante. Nem a queda dele pode trazer alegria para o teu coração, porque isso vai entristecer a Deus. Não vai entristecer a ele, porque ele já está caído. Ele talvez nem saiba que você torceu por essa queda, ele nem vai ter conhecimento de como você se alegrou com a queda dele. Mas aquele que tudo vê, que sonda os corações, ele sabe o quanto o seu coração tem se alegrado com a queda do seu inimigo. E Provérbio nos orienta, viu? Não te alegres. Isso não faz parte do povo de Deus. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí. Ela passou e eu trabalhei o primeiro ponto, só para organizar com os irmãos. Eu coloquei como primeiro ponto, ouça a voz de Deus. Então eu já discorri aqueles textos que falavam sobre como deve se comportar, né, diante do seu inimigo, diante dos animais do seu inimigo. E aquele povo estava ouvindo tantas vozes naquele tempo, menos a voz de Deus. Acrescentando coisas que Deus não havia dito, né, traçando caminhos que Deus não tinha orientado, e que pese você odiar o seu inimigo. E aqui eu quero dar talvez uma receita que eu tenho trabalhado muito no meu coração, e que pesa demais. Quando você pensar mal do seu inimigo, quando você, né, declarou que ele é seu inimigo no seu coração. E Jesus falou, se Jesus falou para amar o seu inimigo, é porque você vai ter inimigos. Porque senão Jesus não usaria esse termo.
Então Jesus conhece a minha natureza e a sua, e ele sabia que teríamos inimigos. Porém, qual é o sentimento que nós temos aqui que nos ajuda a proteger a palavra de Deus? Simplesmente a palavra de Deus. Quando você pensar mal de alguém, ou você criar ira no teu coração, pense o seguinte: aquele teu inimigo, ele é um semelhante de Deus. Lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não é simplesmente porque ele é teu inimigo, ele não tem mais a essência da imagem e semelhança de Deus. Talvez esse rótulo de inimigo ele ganhou no teu coração, porque te feriu, te chateou, te oprimiu. Mas se você tirar tudo isso dele, se você despir ele da sua riqueza, da sua pobreza, da sua incredulidade, o que vai sobrar? Um homem. Quando eu digo homem, o homem é mulher. Um homem feito à imagem e semelhança de Deus. E em qual momento Deus permitiu que um homem, uma criatura como eu e você, amaldiçoe outra criatura que tem a imagem e semelhança de Deus? Então, para mim, isso me confrontou muito, porque eu passei várias vezes por esse texto. Mas quando você começa a olhar o seu inimigo, o seu oponente, como um ser semelhante, que tem a semelhança de Deus, eu acho que a gente precisa pensar um pouco diferente. Precisamos pensar totalmente diferente. Amém? Tá tudo bem, igreja? Esse silêncio é aprovação, reprovação? Tá difícil? Isso é amor. Como eu falei, o amor que nós ouvimos aí fora, ele é muito bonito, né? Ele é cheio de flores. Ele é amável, só que ele também ele é igual o miojo, né? Ele é solúvel. Ele acontece muito rápido, mas ele se desfaz muito rápido. Mas o amor extraordinário de Deus, não. A essência do coração de Deus é esse amor. Um amor perdoador, um amor que não tem limites. Segundo ponto, pode passar os textos lá que eu tinha voltado. Segundo ponto, nós vamos trabalhar. Amar meu inimigo requer ação. Como eu disse, né? O amor que nós aprendemos é um amor de palavras, talvez um amor, algum presentinho, alguma coisa, com interesse que esse haja um retorno, né? Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Ele requer ação. E por que nós devemos amar o nosso inimigo? Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Você foi amado quando ainda era inimigo de Deus. Você foi amado, esse texto diz, né? Fomos reconciliados, nós éramos inimigos. Então Deus derramou esse amor sobre a minha e a sua vida quando nós estávamos de costa para o Senhor. Então isso também nos leva a derramar um amor por nosso inimigo. Amém? Tá tudo bem, irmão? Vocês estão anotando as heresias para depois mandar mensagem para o pastor? Ó, o irmão lá deu uma derrapada, tal. Irmãos, é o que eu falei, prepara o teu coração. É desafiador mesmo. Isso é evangelho. Isso é um evangelho. O evangelho ele tem que confrontar mesmo. Ele tem que mudar de rota. Romanos 12 diz que a nossa mente tem que ser mudada, né? Nós não podemos nos conformar com esse século, mas ter uma mente renovada. E ter uma mente renovada é fazer aquilo que o mundo não faz. O mundo não ama seu inimigo. Muito pelo contrário, o mundo vai te achar um idiota, me perdoa a expressão pesada, mas é o que o mundo vai falar. São um bando de trouxa. Mas nós não estamos falando de coisas passageiras. Nós estamos falando de reino, de Deus. Onde o Deus que governa esse reino é amor.
onde é Ele que nos resgatou, como inimigos. E quem somos nós agora para apontar, né? Ou para não perdoar? Isso que nós estamos trabalhando em amor. Olha onde vai bater a régua. A régua de Deus, ela é muito alta, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, não é simplesmente um amor. Ah, você ama o teu próximo, como dá, o dia que dá. Não, como a ti mesmo, como você se ama. Se você se mutila, por isso que se você mutila o seu próximo. Só que esse próximo, quando nós entramos nesse texto, o inimigo está inserido dentro desse próximo. Porque para o judeu, o próximo, quem que era? Os de sangue da casa, os parentes e os da mesma nação. Tanto é que o intérprete da lei, em Lucas 10, vai falar com Jesus e quer fazer uma graça. Ah, Senhor, quem é meu próximo? E ele toma uma lambada. Porque Jesus coloca o sacerdote na baila, né, coloca o levita, talvez esperava que viesse o intérprete da lei ali. E Jesus dá logo no meio e coloca um samaritano para agir de misericórdia. Então essa era a ideia do judeu. Então precisa se falar mais abertamente sobre o inimigo, porque até o próximo ele tinha dificuldade de entender, ou assim, entendia. Sabe aquele eu entendo, mas eu dou uma que não entendo, para ficar bom para mim? Então era desta forma. Então esse texto nos ajuda muito o nosso tratamento com o inimigo, a amar nosso inimigo. Ele é um semelhante, carrega as características do Senhor, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós, inimigos de Deus, Deus não nos extinguiu. E Deus não tinha obrigação nenhuma, queridos. Deus não tinha obrigação nenhuma, não tinha necessidade, pior que de obrigação. Deus não tinha necessidade nenhuma de nos resgatar, nenhuma. Deus em si só é suficiente, soberano, a Trindade vivia em pleno equilíbrio, não havia necessidade nenhuma. Primeiro de criar o homem. Então, não se sinta a última bolacha do pacote, porque Deus não te criou por uma necessidade dele. Você não é o ponto fraco de Deus, como alguns falam aí, e isso reverbera por todo. Não é. Só que ele decidiu criar você, ele decidiu colocar a imagem e semelhança em você, só que você se perdeu em Adão. Só que também ele decidiu por amor, pela essência de amor, que isso é o amor extraordinário. Não é esse amor banal, esse amor de trocas, esse amor de você me dá e eu te dou. Não, é esse amor aqui. Nós não temos nada de bom para dar para o Senhor, e Ele decide nos amar e nos resgatar. Então tenha essa consciência, é para chacoalhar mesmo o seu coração. Porque se essa palavra não chacoalhar, não vai dar certo. Ela precisa chacoalhar, ela precisa nos colocar no lugar da onde muitas vezes nós temos saído. Né? Nós cantamos aqui nessa manhã, joga teu fogo no meu coração, queime esse altar, queime esse altar. Mas o que está no meu e no seu coração? Fogo só vem para queimar sacrifício. O que nós temos oferecido no altar do nosso coração? Nós cantamos, é bênção demais. Mas o que está no meu e no seu coração? Ira contra o meu inimigo? Falta de perdão? Desprezo? Ou pior do que o ódio, é a indiferença. Porque o indiferente ele é pior, não está para lado nenhum. E se você for no dicionário, ele tem o mesmo peso do ódio, a indiferença. Porque se falar amor é não, é a indiferença. Simplesmente indiferente. Você não foi chamado para ser indiferente. Porque indiferente não salga, indiferente não é luz para ninguém. E quando Jesus fala, sois sal da terra e luz do mundo, você não é sal para você, você não é luz para você. Então é nesse meio, é meio de inimigos, é meio de perseguições, é meio de afrontas, que nós fomos chamados para ir, como igreja. Só que se isso não ficar muito claro no nosso coração, a primeira porta na cara, nós vamos abandonar. Como muitos têm abandonado o evangelho. Porque pregaram um amor de evangelho muito sutil, muito leve, muito tranquilo, onde que você só precisa vir, dizimar, ofertar, ver o que você, escolhe uma cor aí que você acha legal para a gente pintar a igreja para te agradar, e fica tudo bem, você vem quando dá, e não tem problema, não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é compromisso. E se nós fôssemos pegar esse texto, ele está no final do sermão.
ele seria aí o que eu diria, o último prego na tampa do caixão do velho homem. Tá? Esse é o extremo, esse é o ponto mais alto desse sermão. É esse amor que Jesus traz à interpretação. É o ponto mais alto. Engraçado que ele não começa nesse amor, senão tudo ficaria muito tranquilo. Não, ele começou lá ajustando a lei, ajustando, né, o senso de justiça do povo para chegar nesse amor. Lá no texto, seguindo o texto que nós lemos, Mateus 5,45, olha que interessante, porque nós devemos amar o nosso inimigo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Eu só queria voltar um pouquinho aqui para vos tornar filhos do vosso Pai Celeste. Tem a tradução da Nova Almeida atualizada, ela traz mais essa ideia, porque aqui, se nós não tomarmos o cuidado, para que vos torneis, então para que vos torneis filho, dá a impressão que eu preciso fazer algo para me tornar filho de Deus, mas nesse texto não é isso, e esse é o perigo de pegar esse texto, como eu disse aí, os internautas e tantos outros, fazer desse texto uma doutrina, e pregar para você, olha, está vendo aqui, você precisa fazer algumas coisas, tal, ele isola esse texto e acha que a sua salvação está atrelada, ou se tornar filho de Deus está atrelada ao que você faz. Não tem nada a ver. A versão atualizada, ela vai dizer assim, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Então, esse filhos do vosso Pai aqui, é como testemunho. Ele vai servir como testemunho que você realmente é filho de Deus, que você é filho do Pai Celestial. Quando você ama o seu inimigo, quando você pratica essas ações de benefício ao seu inimigo, para o mundo, para quem está vendo, ele vai entender, olha, pelas ações. A pastora falou hoje pela manhã, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Isso aqui é fruto. Então, as suas atitudes de amar o seu inimigo, de estender a mão, de fazer o bem ao seu inimigo, para quem está de fora, ele vai apontar, esse é filho de Deus. Porque se não for filho de Deus, não se tem essas atitudes. Isso não é do homem natural, isso não é do homem com uma natureza caída. Isso vem de Deus, isso é filho de Deus. Então esse texto, ele demonstra o quê? Amar o seu inimigo, você gera testemunho de quem você é filho, para o mundo. Porque o texto de João é bem claro, né? João 12, 13, tanto quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, isso não tem problema, não é nosso, Deus nos deu esse poder de se tornar, foi dado por Ele, não é obras, porém essas obras aqui vão evidenciar a nossa paternidade, quem nós somos filhos, né? Somos filhos do Pai Celeste, está bem claro? Então, são vários motivos que nós devemos amar o nosso inimigo, né? Semelhança de Deus. Esse texto ainda traz, voltando ao texto anterior, ele vai trazer Deus, na sua soberania. Ele controla todas as coisas, mas ele sendo Deus, ele derrama chuva sobre os maus e os bons, os justos e injustos. E nós, mera criaturas, decidimos, né? Muitas vezes em amaldiçoar um semelhante de Deus, simplesmente porque na caminhada da vida ele se colocou como um oponente nosso, como um inimigo da nossa vida. Romanos 12, 20 e 21, olha o que a palavra diz. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante que o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 12 de Romanos. O Batata pregou sobre esse texto, salvo engano, acho que foi o Batata que trouxe. Olha que interessante o que a palavra ensina. E interessante que ela não traz um meio termo, olha, se der, você... Não, traz bem explícito, é teu inimigo.
É teu inimigo. Quantos inimigos Paulo teve na caminhada? Muitos. E quantos desses inimigos, ao ouvir a pregação, ao ouvir o testemunho de transformação que o próprio Paulo, que era um inimigo da igreja, acirrado, se converteram e encontraram a graça de Deus? Então, até isso, nós temos que agir diferente. A palavra nos ensina. E quantas vezes nós damos de ombro para a palavra e fazemos da nossa forma, porque, meu coração está muito... irmão, você não sabe o que me fizeram. A palavra diz que é para você estender. Não é para você abraçar porque ele está errado. A palavra não diz isso, olha, abraça ele, compartilha, viva com ele, mesmo que ele ande fora dos caminhos. Não é isso. A palavra dizendo para você fazer o bem a ele. Porque o mal, e nós precisamos nos esforçar para fazer o bem. Porque o mal, não precisa de muita força, né? Há um corrupto que mora no nosso coração o tempo todo. Se nós não sufocarmos ele, nós tiramos a malinha de ferramenta da maldade e nós conseguimos aí fazer coisas que nós nem imaginamos, né? E a cada dia a gente vai acrescentando. E eu falo isso com uma certa propriedade, porque quando eu passei pelo exército, né, eu fiquei 8 anos, o que aconteceu? O primeiro ano você tem um sofrimentinho, aí você pega uma patentezinha e tal, e você começa a dar instruções para os novos. E a cada ano que vai passando, você vai aprimorando a sua caixa de ferramenta. O seu nível de maldade nas instruções, ele vai subindo. Parece que o ser humano, ele não tem, é Deus que coloca limite. Nós não temos limite, irmãos. Nosso coração, ele não tem limite. Se o evangelho não colocar uma cerca no nosso coração, não há quem segure. Não há. O próprio ímpio, né? O próprio Deus, ele freia o ímpio também. Porque nós não temos ideia do nível de maldade que nós somos capazes de realizar. E eu falo isso, porque cada ano que passava, a gente aumentava um pouco o castigo. Aumentava o tempo, tirava um pouco mais de comida. A gente, sabe, aquela coisa que, foi bom esse ano, vamos melhorar. Mas o melhorar era para piorar para quem está ali sendo instruído. Isso é maldade. Isso extrapola. Mas isso está em nós, isso está em nós. E só o Espírito Santo consegue frear isso em nós. E partindo para o terceiro ponto, que é interessante também que o texto ele não só deixa na ideia de você amar, né? Nós vimos tantos motivos que você tem para amar, isso partindo do próprio Deus, amar com ação, não é simplesmente falar que ama e não, é tudo que chegar na tua mão você precisa fazer de bom para essa pessoa. Só que ele também deixa um termo do quê? Ore por aqueles que vos perseguem. Torne-se um intercessor. Ao invés de amaldiçoar, porque nós podemos amaldiçoar. Né? O texto de Tiago, muito conhecido, né? Que vai falar muito sobre a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança. Olha que interessante aqui, aparece de novo. Feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Para nós não cabe mais. Para nós não cabe mais. Amaldiçoar, maldizer. E muitas vezes nós falamos aqui em inimigo, né? Esse é o tema. Coração, estamos trabalhando o amor ao inimigo. Mas quantas pessoas você conhece que amaldiçoam a própria família? Os de casa, né? Uma época estava-se muito em alta se falar sobre o poder da língua, de abençoar, de amaldiçoar, estava muito em alta. E hoje nós olhamos para os lares, como estão. Né? Muitas vezes não precisamos chegar nem ao inimigo, né? Que declarado, aquele que persegue. Muitas vezes dentro dos nossos lares, se não tomarmos o cuidado em abrir a nossa boca, em vez de abençoar, ou pelo menos interceder, né? Não concorda com aquela atitude, mas se levantar como intercessor, às vezes nós derrapamos e queremos amaldiçoar. Só que lembrando novamente, é um semelhante. É um semelhante. A mim e alguém foi feito à semelhança do Deus que eu sirvo. Então, como à noite ou pela manhã eu faço meu devocional, eu ajoelho, eu oro, eu me emociono, eu choro, glorifico, louvo, no meio do dia, eu estou maldizendo. Irmãos, é fácil?
Não. Se fosse fácil, o Senhor não havia enviado o Espírito Santo para nós, para nos ajudar. Não é fácil essa terra, mas é a proposta do Evangelho. É a proposta pelo qual nós nos reunimos aqui toda manhã, louvamos a esse Deus, recebemos a Tua palavra e vamos avançar mais essa semana. Mas se essa palavra simplesmente for como um show que você vai, canta, dança, acabou tudo, vai embora no outro dia, e você nem lembra o que cantou, isso não é Evangelho. Isso bate em mim, irmão. Não é que eu estou batendo. Não estou batendo em mim. Sabe, é tempo de nós nos posicionarmos. Estávamos aqui, foi uma proposta também, o pastor sentiu no coração na vigília de sexta-feira, não era pelos inimigos, mas, pastor, nós iniciamos a vigília orando, intercedendo pelas pessoas. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Foi para isso que Deus nos deu o Espírito dele. Não foi para fazer show. Ou não foi para parecer que é mais espiritual que o outro. É para amar. Inclusive os inimigos. Esses que precisam mais de amor. Assim como nós, inimigos de Deus, precisamos de muito amor e misericórdia do Senhor para nós estarmos sentados aqui hoje. Como pessoas minimamente decentes, educadas, né, tementes ao Senhor, almejando pela volta de Cristo, né, crendo na salvação que Ele nos proporcionou. Foi para isso, mas quantos estão lá fora esperando o nosso amor e vão nos dar patada? Vão nos dar patada. Mas se Deus nos tratasse como nós tratamos os nossos inimigos, irmão, eu não sei onde eu estaria hoje. Se estaria até vivo, eu não sei. Se Deus tivesse o mesmo olhar que muitas vezes eu tenho tido para as pessoas, não posso dizer onde eu estaria. Se estaria, né? Falando em intercessão ainda, mas falar, irmão, mas meu chefe é difícil, tudo bem. Vamos para a Bíblia então. Não vamos falar de nós, porque nós sempre vamos ter argumento, né? Para odiar, para isolar, para não querer perto. Mas vamos para a Bíblia. Atos 7, versículos 59 e 60. Vocês conhecem bem a história de Estevão, que estava falando sobre a palavra. E o que acontece com ele? Ele é apedrejado. E no 59 vai dizer, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Se você quiser ficar um pouco mais emotivo, com essas palavras, ele morreu. Porque talvez a gente use uma palavra muito, adormeceu, fica uma coisa. Não, Estevão foi apedrejado até a morte. E no momento do apedrejamento, ele ora a Cristo, entregando o seu espírito. E antes de dar um suspiro, ainda consegue interceder por aqueles que o apedrejavam. Se fosse eu e você, talvez, o que nós faríamos? Gritaríamos? Xingaríamos? Né? Qual seria a nossa reação? Porque muitas vezes nós não conseguimos, ao menos, fechar a nossa boca, né? Quando somos afrontados, quando somos aborrecidos no nosso trabalho, talvez nos nossos estudos, pela rua, nós não conseguimos, ao menos, fechar a nossa boca. E Estevão, sendo apedrejado, consegue interceder. E com certeza não haveria problema se ele amaldiçoasse aquelas pessoas. Isso é teologia minha, isso é pensamento meu, não é doutrina, pelo amor de Deus. Por quê? Porque nós vemos que Josué amaldiçoou uma terra, e tudo bem. Né? Jericó foi amaldiçoada por Josué. Talvez se Estevão aqui tivesse amaldiçoado, passaria. Mas não dá. Quem anda com Cristo, não consegue. Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro. Para ele aqui, era glória. A cada pedrada, ele viu o céu aberto. É intimidade. Aquele que se levanta como intercessor, ele se aproxima de Deus.
ele respira Deus, ele anseia pelas coisas do reino. E quando o mal vem, ele não consegue tratar o mal com o mal. Ele está tão cheio de Deus, que mesmo antes de partir, porque não impute a eles este pecado, dá a eles a mesma oportunidade que o Senhor me deu um dia. Resgata eles, assim como o Senhor me resgatou um dia. Porque eu sei que se eles não se arrependerem, tem um inferno esperando, tem uma condenação eterna esperando. Eu já estou indo, o meu está garantido, mas cuida deles. Que não seja a minha morte, que não seja esse homicídio que eles estão cometendo contra mim, que os leve para a maldição, que os leve para a condenação eterna. Talvez eles não se arrependam de outras coisas, mas esse, Senhor, não coloca na conta deles. Não coloca. Porque eu sei, eu te conheço. Eu sei o quanto o Senhor tem poder para transformar vidas. Eu sei o quanto o teu sacrifício naquela cruz valeu a pena pela humanidade. Não é justo eles irem. Eles não estão sabendo. Agora eles não estão sabendo. Eles estão fazendo, acreditando que estão fazendo certo. Estão defendendo uma fé que eles acreditam que está certo. Eles não estão fazendo a bel prazer. Tenho nada para fazer hoje, eu vou lá apedrejar um crente. Não, não é isso. Eles estão fazendo porque eles acreditam que eles estão certos, que eles acreditam, até em teu nome eles estão fazendo isso, pela religião. Então não impute a eles. Não impute a eles. Então isso é um coração do intercessor. Então você ama, você pratica coisas boas, mas não para aí. Por quê? Porque tem aqueles inimigos que você não vai nem ter contato com eles. Né? Porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. Se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, entendemos então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se o mundo é inimigo de Cristo, logo o mundo tem que me odiar. Então o mundo é o inimigo declarado. E eu muitas vezes, vou ter contato com todas as pessoas? Não. Mas aqueles que se achegarem a mim, eu preciso fazer o bem. Agora, tem um grupo pequeno que são os que vão me incomodar, vão me perturbar. Né? Tem um grupo pequeno que eu vou ter contato. E esses, Deus vai nos levantar como intercessores. Então a intercessão me leva muito próximo de Deus. Mas a intercessão me faz olhar para o meu inimigo não como um inimigo, mas como um semelhante. Com alguém com uma natureza caída, que assim como eu foi resgatado, ele precisa ser resgatado. Ele precisa ao menos ter a oportunidade de receber um pouco desse amor extraordinário de Deus, para deixar ele decidir, não eu, que já me rendi a Cristo, decidir, eu até oro para que ele vá, faço como Jonas. Deus, eu não vou lá pregar para esse povo. Talvez eu me levante como Jonas dessa geração. Tantas vidas que precisam ser impactadas, precisam receber uma intercessão, mas talvez eu estou como Jonas. Estou como Jonas por quê? Porque eu sei o poder que há em Deus. O problema de Jonas era o quê? Não era ir pregar. O problema de Jonas sabia que Deus ia salvar aquele povo. Então, quando eu olho para alguém perdido, e eu vou me omitir, não vou estender a mão. É meu inimigo, não quero saber dele. Jonas, bem-vindo. Você deveria, e eu vou pendurar uma plaquinha. Momento Jonas. Né? E detalhe, o que era para Jonas pregar? Amor de Deus, que Deus amava, que Deus... E Jonas vai lá e prega uma mensagem porcamente. Vocês vão morrer, vai tudo para o inferno. Condenado. E o povo se converte. E Jonas entra em crise. Jonas entra em crise porque as pessoas se converteram. O momento que era para se alegrar, não é? Quando uma mão se levanta aqui, nós festejamos, glória a Deus, mais um que o Senhor está resgatando das garras do inimigo. Mas não, Jonas, fica aí. E outra, é fogo de palha, daqui a pouco vai embora. Não é assim. Temos que interceder, temos que nos levantar como intercessores. Não somente pelos amigos, mas principalmente pelos inimigos. Texto de Lucas 23, 34, aqui, com todo o respeito, é a cereja do bolo, né? Porque o nosso maior exemplo de intercessor, Jesus, no auge da crucificação,
ele diz, na crucificação, né? Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartiram as vestes dele e lançaram sorte. Olha a preocupação dos soldados, tirando vestes, lançando sorte, e Jesus ali, agonizando, seus últimos minutos de vida, intercedendo por aqueles que o feriam, por aqueles que... E nós falamos os soldados, mas havia uma multidão aqui, zombando, cuspindo, maltratando. Era uma multidão. Era uma multidão que talvez estava lá gritando, né? Solte Barrabás. Então não é só aqui, né? Aqui já é o auge, né, da intercessão, por aqueles que estão gritando. Mas essa intercessão alcançou aqueles que o ajudaram a condenar lá atrás. Eles não sabem. Eles não sabem. Perdoa eles. Já desde já. Eu não parti, eu não ressuscitei ainda, mas perdoa. Isso havia necessidade de acontecer. Perdoa eles. E interessante que essa é uma palavra que nos confronta, né? Eu não sei como que você pensava, ou se já, de repente, você está até muito mais espiritual que eu, você já vinha praticando, né? Esse amor ao seu inimigo, né? Intercedendo, né? Por aquele seu vizinho que perturba, né? Por aquelas pessoas que tiram a paz, de repente, lá no seu convívio, né? Pessoas até de outras religiões que afrontam, né? A Josi está vivendo muito isso no curso dela do Senai, que lá tem muitas pessoas de outras religiões, assim, pesada. E é isso. É nesse contexto que o Senhor nos coloca. Para amar e se perturbar é para interceder. Se incomode com aqueles que estão indo para o inferno. Não é para viver na política da boa vizinhança, né? Não é para viver na política. Mas também não é para odiar, como os intérpretes da lei dizem. Isso não saiu da boca de Deus. Isso não saiu. Lembre-se, toda vez que você olhar e quiser amaldiçoar, lembra? É um semelhante de Deus. Você foi levantado como intercessor. Sal e luz para ele. Você é sal e luz. Senão, não vai fazer efeito. E essa vida vai para o inferno. E como fica o seu coração sabendo que essa vida passou por você e você simplesmente ignorou? Simplesmente porque em algum momento da sua história e da dela, vocês não concordaram com alguma coisa e se tornaram oponentes? Ou virou seu inimigo porque talvez ele tomou a sua vaga no seu trabalho? Perto de um apedrejamento, não é nada. Perto de um sacrifício na cruz, não é nada o que você e eu passa com os nossos inimigos, né? Hoje nós conseguimos chegar aqui e cultuar, daqui a pouco dá o nosso horário, recebemos a bênção apostólica, vamos para as nossas casas. E em lugares, pessoas escondidas, tentando cultuar. Há 2 semanas atrás eu vi um vídeo onde 6 pessoas abriram uma cova, 6 pessoas foram enterradas vivas, porque não negaram a Cristo. Então, é muito tranquilo. E nós queremos lamber feridas, né? Não, me feriu, é meu inimigo, irmãos. Tem gente, por amor ao Evangelho, sendo enterrado vivo. E não é conversa, você pega uns vídeos que passam, não é montagem. Simplesmente porque não negaram. Nós estávamos com um missionário da Índia, fez uma visita no seminário. Ele falou, ele estava aqui, simplesmente a igreja deles lá tinha sido toda queimada. Os cultos, quando ele voltasse para a Índia, ia ser meio que a céu aberto, sem teto. Inimigo. E aí? É a mesma palavra aqui, é a mesma palavra na Índia. Tem que amar esse povo. Tem que interceder por esse povo. E muitas vezes nós aqui tão confortáveis, né? Ah, está tranquilo. Isso não é problema meu. E eu vejo que esse ano está muito... não sei se você tem percebido, mas está muito latente na igreja. Parece que Deus está nos chacoalhando a sair dos limites das paredes. E não é para encher a igreja, mas o sair para vidas, sabe? Despertar para vidas perdidas. E aqui hoje há uma proposta um pouco acima. Para vidas perdidas que são inimigos declarados.
não só vidas perdidas, mas inimigos declarados. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra, mas se você ainda não percebeu, começa a prestar um pouco mais atenção. Como Deus está nos chacoalhando pelos perdidos. Como Deus está nos moldando a sair desse limite de conforto. Como Deus está nos preparando para uma grande colheita. Mas temos que estar preparados para isso. Que se nós não entendermos isso, a primeira porta na cara, a gente vai entender que não era de Deus e a gente vai abandonar. E não é isso. E não é isso. Partindo para a conclusão, que eu acho que eu já tomei o tempo dos irmãos, está todo mundo muito quieto, muito apreensivo. A conclusão, ela é bem simples, que é praticamente os pontos. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Ouvimos muitas vozes, né? Muitas vozes ao nosso redor, mas só uma é a verdade e a vida. É a voz de Deus. E é essa que nós precisamos ouvir. Devemos amar a todos indistintamente, não por palavras, mas com ações que refletem a essência de amor do próprio Deus. Precisamos entender que como cristãos, não como Marciano, como Aline, mas como cristão, quando eu amo alguém que me aborrece, o que reflete é o amor de Deus, não é o meu amor. Porque por mim, você sabe, tanto quanto você também não amaria, eu também. Mas toda vez que nós decidimos, porque o amor também aqui é uma decisão, decidimos amar, nós refletimos, o holofote vai para o próprio Deus, que é a essência desse amor, que é a fonte que nós recebemos esse amor para poder amar o nosso próximo, o nosso inimigo. Buscar a perfeição de amor extraordinário, por meio do Espírito Santo derramado sobre nós. Eu coloquei, é bem desafiador também, quando a gente fala uma perfeição. Mas o próprio texto, quando ele termina, o Sermão da Montanha, o capítulo 5, ele vai falar, sede perfeitos, porque o seu Pai Celestial é perfeito. Somos perfeitos? Não. O nosso papel é buscar essa perfeição em amor. E quem nos capacita, quem nos conduz nesse caminho da perfeição, o Espírito Santo. Buscamos santidade, buscamos separação do pecado, mas esse amor extraordinário faz parte, ele vem num pacote, porque ele é a essência do coração de Deus, esse amor. É um amor pelo mundo, é o amor de João 3,16, que Deus amou o mundo, amou o cosmos, amou a todos. Nós vamos conseguir? Não, mas o que depender de nós, precisamos nos esforçar para buscar essa perfeição. E eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Diante dessa palavra, eu acho que é como escola, né? Nós recebemos uma lição e depois nós temos alguns exercícios, né, para praticar. A prática você tem daqui até ou Jesus voltar para você, em particular, ou até o arrebatamento. Então essa lição você precisa praticar ela, né? Essa é uma lição que você deve levar para a vida. Assim como toda a palavra do Senhor, ela é uma lição que você deve levar para a vida. Mas aí no seu lugar, peça para o Espírito Santo trazer a memória, assim, de alguém que te aborrece muito, muito. Sabe aquela pessoa que às vezes só de ouvir, eu passei por isso há um tempo atrás, só de você ouvir a voz da pessoa, o seu coração dispara, te incomoda, te tira o chão. Já passou por isso? Peça para o Espírito Santo trazer a memória. Se não tem, excelente. Então você já está numa caminhada um pouco mais assim. Então, peça para o Espírito Santo trazer a sua memória alguém que você precisa interceder por essa pessoa. Alguém que está longe dos caminhos do Senhor, ou alguém que não conhece ainda Cristo, um familiar, um amigo, alguém de longe.
Então vamos começar a exercitar esse amor. Vamos começar a mover o nosso coração em direção ao coração de Deus. Vamos começar a praticar isso aqui hoje, para que amanhã nós temos continuidade, né? Seja qual for o cenário que você estará inserido no dia de amanhã, no seu trabalho, talvez você está de folga, talvez você vai passear com a sua família, né? E é o tempo todo. E eu, assim, não é para minha glória. Eu vou falar algo aqui, eu nem gosto muito de falar, porque às vezes a gente acaba... Mas estava de passeio semana passada, encontramos uma família muito abençoada, ficamos um tempo juntos. O passeio foi maravilhoso, tudo muito maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso demais. Mas o que mais me tocou foram duas coisas nesse passeio. Tudo muito bom, uma família maravilhosa, tudo. Dois momentos. Quando eu estava no hotel, a senhora que arruma o quarto, quando nós estávamos saindo, ela falou, eu vou arrumar tal. A Josi voltou para o quarto, pegou uma barra de chocolate lá que ela tinha na mochila, tinha levado até daqui, não tinha comido, e deu para essa senhora. E essa senhora falou, não, eu não mereço. Não, falou, não, a senhora merece sim. Tal. Aí a mulher já desabou, porque o marido internado, o filho veio com o neto internado, e ela passando por um momento difícil. E depois ela falou, não, Deus abençoe e tal. E a Josi falou, posso dar um abraço? Aí ficou um pouco sem jeito, porque no hotel tem câmera no corredor e tal. E a Josi deu um abraço nela. E como isso é bom. Passear é bom demais. Tudo é muito bom. Mas parece que quando a gente faz aquilo que vem do coração de Deus, oxigena a gente. Aí foi bênção demais. A Josi deu um abraço nela, ela já saiu pulando. Daqui a pouco vimos ela em outro andar, estava todo sorridente. À noite saímos para jantar, uma família, uma moça com duas crianças na calçada pedindo. E aquele impeliu a Josi e falou, olha, nós estávamos em jantar, vamos comprar alguma coisa para eles, estavam com criança. Falei, vamos. Fomos lá, pegamos uma pizza, escolhemos uma pizza e tal. Aí, quando voltamos, falou, será que ela vai estar lá? Porque demorou um pouco para sair. E quando nós voltamos, ela estava lá com as crianças, com a filha, pequenininha. Aí o menino estava vindo no caminho, aí a Josi entregou ela assim. Como é bom, irmãos, como é bom. Aí a mãe chamou a criança, a criança veio, vamos comer. Irmãos, não era resto. A gente via muita gente pegando coisas do lixo, não. E não estou falando isso para minha igreja, não, pelo misericórdia, eu não queria nem falar, mas, irmãos, como é bom. Como é bom. O passeio foi maravilhoso, mas essas duas experiências de estender a mão, sabe, de abraçar um necessitado e de ser um pouco de amor de Deus ali, numa refeição, isso não tem preço. E é disso que a cruz fala, é disso que o Evangelho fala, de amar o semelhante, não julgar. Eu não quero saber porque ela está morando. Quando dizem, está aí, porque não, eu não sei, poderia ser eu, mas não sou. E se eu puder, então estenda a mão. Comece a olhar para as pessoas diferente. Saia daqui decidido a olhar, não como um espírito de julgamento, mas como um semelhante. Não vai te fazer, irmãos, não vai te fazer falta, fica tranquilo. Mas é bom, sabe, o espírito se alegra. É uma alegria que não é dinheiro que traz, é o próprio Deus que enche, que preenche, sabe, que é a prova, porque você está amando alguém que Ele ama, você está amando alguém que Ele criou no coração dele, com amor, que não é da vontade dele que esteja ali numa rua, mas ainda que estiver, Ele assiste também, e que Ele use a minha e a sua vida para assistir, enquanto essas pessoas não conseguirem sair dessa situação. Não passe de largo. Evangelho não é passar de largo. Evangelho não é dar as costas. É muito bom tomar café com os amigos, né? O pastor sabe, na nossa casa a gente sempre convida, vem, é uma delícia.
Mas temos tantas pessoas precisando de um abraço, precisando da refeição do dia, e que não vai fazer falta para mim, não vai fazer falta para você, mas vai fazer uma diferença para aquela pessoa e para mim como cristão, que você não faz ideia. É o que eu falei, da viagem, das férias, tem algumas fotos, daqui 10 anos, a gente olha e lembra, mas essas duas pessoas que nós podemos estender a mão com o amor de Deus, não nós, isso eu creio que isso não vai sair do nosso coração, isso oxigena a nossa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque ainda inimigos do Senhor, o Senhor decidiu enviar o teu Filho a nosso favor, em resgate, Pai, das nossas vidas. Não merecemos, o Senhor também não tinha a necessidade, mas foi por amor, Senhor, que o Senhor decidiu a nos resgatar. Um amor extraordinário, um amor que transcende todo o entendimento humano, um amor que não conseguimos explicar, mas que pelo Teu Espírito Santo, Pai, podemos ser abraçados por este amor, e não só a nós, Pai, a ser capacitados, Pai, a levar esse amor, Pai, a refletir a Tua glória, o Teu cuidado a toda uma humanidade caída, Pai, a todos aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. Nos ajuda, Pai, como esses textos, Pai, trazer à luz a nossa mente, que nós precisamos amar o nosso inimigo, Senhor. Não com palavras ou com indiferença, mas precisamos amar com atitudes. Todos aqueles que passarem no nosso caminho, nós fazemos o bem, nos esforçarmos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que por onde nós andarmos, Pai, as nossas atitudes não reflitam a nós, Pai, mas reflitam de quem nós somos filhos, do nosso Pai Celestial. Reflete que o Espírito Santo habita em nós, Pai, que os nossos frutos ecoem para a eternidade, Pai, que nós possamos abraçar com os Seus braços de misericórdia, Pai, com os Seus braços de compaixão, assim como Jesus fazia por onde passava, Senhor. Tira de nós, Pai, toda soberba, tira de nós todo orgulho, Pai, tira de nós, Pai, dá-nos, Senhor, um espírito de mansidão, Pai, um espírito, Senhor, pobre, que necessita do Senhor, Pai, para sobreviver, que necessita totalmente do Senhor para ter uma vida abundante, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, traz a nossa memória, se há pessoas que nos feriu, ou que têm se levantado em nosso convívio como inimigos, Senhor, e nos ajuda a decidir a amar essas pessoas, a estender a mão, a fazer ao bem, e no mínimo, Senhor, se ainda não estamos conseguindo, Pai, trava a nossa boca, Senhor. Eu faço essa oração nesta manhã, Pai. Trava os nossos lábios, Pai, que eles jamais profiram palavras de maldição sobre aqueles que nos ferem, sobre aqueles que se levantam contra nós, Pai. Nos dá um espírito de mansidão, Pai. Nos dá um entendimento como o Senhor deu a Estevão, Pai. Não impute a eles esse pecado, Pai. Nos levanta como uma igreja de intercessores, Pai, para os de dentro, mas também para aqueles de fora, aqueles que o Senhor nos há de enviar aqui neste lugar, Pai. Nos ajuda a compreender a grandeza do Teu amor, Pai, que não pode parar em nós, Pai. Reaviva o nosso coração, Senhor, nesta manhã, como sal da terra e luz do mundo, Senhor. Nos traz, Senhor, a memória de quando nós, Senhor, regozijávamos pela Tua palavra, amávamos falar do Teu Evangelho, Pai, e a correria do dia a dia tem nos ofuscado, tem nos roubado, Senhor, essa intrepidez, Senhor. Traz de volta, Senhor, esse amor, Pai, em proclamar as Tuas verdades, por onde nós andamos, Pai, no caminho, assim, cumprindo o Teu ID, Pai, caminhando, proclamando as Tuas verdades, amando os amigos, amando os inimigos, estendendo a mão para os necessitados, assim como o bom samaritano, Pai, despojando, Senhor, do nosso azeite, do nosso vinho, do nosso alforje, da nossa cavalgadura, Pai, usando os nossos recursos, Pai, para a hospedaria, Senhor, até que essas pessoas sejam colocadas de pé na Tua presença, Pai. Nos ajuda a cumprir, Senhor, o Teu ídolo. Nos ajuda, Senhor, a buscar esta perfeição, Senhor, proposta pelo Senhor. Que o Senhor é perfeito e nós devemos buscar essa perfeição em Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, nos conduz nesse caminho. Nos conduz nesse caminho de amor extraordinário. Esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Em nome de Jesus.